Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá, onde nós vendemos não só a melhor cidade do Brasil, mas também os melhores profissionais, né, Nelsinho? E hoje, Nelsinho, uma doutora, né, cara? Olha que coisa linda, né? A gente começa a ver um currículo das pessoas aqui que a gente fala, rapaz, se a gente pudesse pegar o queixo no chão, né? Daí pegava o queixo lá. É verdade. É isso aí, começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, e hoje não poderia ser diferente. Olha só, mestrado em design de interiores, design de imóveis, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E chique ainda, né? Mais de 140 projetos entregues já. É isso aí. E depois ela vai falar o currículo dela, né? Mas hoje a presença feminina. E que assunto, né? E que assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho hoje sobre entramos na parte de arquitetura. Exatamente. Então você que tem interesse em saber um pouquinho da arquitetura, querer saber um pouquinho dessa profissional, nós vamos apresentar ela hoje aqui. Hoje, na nossa presença ilustre, ela que também faz parte do nosso grupo, um grupo selecionado, que é o Aurora, né? Isso. Ela, Bruna Buozzi Fabri. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Que legal, né, Nelson? O que você achou dessa figurinha que está com a gente? Excelente. Aqui, né? E é muito bacana que a gente busca, principalmente aqui na Vendendo Maringá, trazer pessoas que realmente mostrem que tem um propósito, né? Que tem dentro dessa formação, não apenas profissional, mas toda uma história que traz aí pra gente e que reflete isso na empresa, né? Uma empresa com um propósito diferente. E a gente vai falar sobre isso. E, Bruna, normalmente a gente gosta de saber um pouquinho mais da história. Daqui a pouco nós vamos falar do Delas Arquitetura. Tá que bom. A gente... Olha, só o nome já é bem legal e já sugere que esse propósito é bem diferente. É engraçado, né? Hoje de manhã estávamos conversando, inclusive, exatamente. com a Bruna, né? Daí a gente brincou, mas de quem que é o escritório? É delas. É delas. Mas porque tem um propósito diferente. E a gente quer saber onde que você nasceu, como que foi sua história, onde que você estudou, né? História dos pais, enfim. Bem-vinda, fica à vontade. Tá bom. Bom, minha família, as duas famílias são aqui de Maringá. São pioneiras, né? Famílias tradicionais, Famílias né? tradicionais. Sim. O meu avô, por parte de pai, na verdade, veio de Santa Catarina. E quando estava vindo pela região, ele estava entre Ivatuba e Maringá. Só que na época crescia mais lugares perto de rio, né? Sim. Aí ele foi para Ivatuba. Então a família do meu pai, na verdade, é de Ivatuba, aqui pertinho, né? Sim. Pertinho. Aí depois moraram em Curitiba e depois vieram para Maringá. Maringá. Isso, mas todo mundo, só um tio que tá em Curitiba ainda. E a minha família, por lado de mãe, também é inteira aqui de Maringá, tradicional. Pioneira também. A avenida do meu avô paterno cruza com a rua do meu avô materno. Que legal. Então fala o endereço. Fala aí, qual que é o endereço? É Rua João Luiz Fabre, cruzando com Valdemar Buozzi. Olha que legal. E fica qual bairro? Ixi, eu peguei não lembro, você. pegou. Agora fica a pergunta difícil essa. Não, mas que coisa legal, né, rapaz? Eu também tenho a rua de bisavós, que é ali perto do meu escritório, da Avenida Pedro Sanches. Sim. E a rua, né? Rua Pedro Sanches, desculpe. E tem a rua do meu avô também, que é lá no Jardim Munique, que é a rua Diógenes Pinto. E tem a praça, né? Que é homenagem ao meu avô Antenor Sanches, que é a Praça do Café Cremoso. Olha só. Inclusive agora, né? Vai ter uma surpresa para todos aí. Se Deus quiser, em junho ou julho, vai ter uma estátua lá, uma homenagem ao meu avô lá na Praça do Café Cremoso. Nossa. Vai ser a primeira estátua de bronze lá, com um banquinho sentado do Antenor. Que legal, que bacana. Mas o mais interessante é saber que você... Imagina, é uma rua onde cruza os dois avós, né? Sim, a gente procurou ver se a esquina, o lote estava ainda, mas não tinha mais. Já tinha. Que legal, é sensacional. Tem que tirar uma foto lá. Tem, não, a gente tem. Tem já a tem, foto? claro. Assim que colocaram plaquinha, a gente já foi lá. É bacana. muito bom. Meus avós também, então, as ruas se encontram, são duas travessas, assim. Aí é a rua Antônio Barbosa do Amaral com Ironita Vieira Barbosa. Em Maringá? Aqui em Maringá.
Exatamente, Rapaz. os pais do meu pai. E legal. gozado, né, Nelson? Que recentemente nós estávamos conversando sobre as curiosidades de Maringá. Aham. Que Maringá estava falando que na Avenida Cacogal, qual que eram as particularidades que nós estávamos conversando sobre as ruas? Tem das cidades com amigas. Ah, sim, é que são a Avenida Kakogawa, Kakogawa no Japão e Cidade Leiria em Portugal são cidades irmãs de Maringá, né? Porque, por exemplo, lá no Japão tem a Avenida Maringá. Maringá. Sim. Exatamente. Sabia. É legal, né? Co-irmãs, cidade, né? É isso cidade daí. com irmãs, exatamente. Aqui também é cultura, viu, galera? Vendendo Maringá, vendendo cultura também. Exatamente. Mas, Cultura então- maringaense, melhor ainda. E você nasceu aqui em Maringá? Sim. É, Nasci aqui, estudei a vida inteira aqui. Estudou com o colégio, geralmente, a juventude ali. Notre Dame, primeiro, aí depois eu fui pro Platão. Aí nisso, a minha irmã já estava morando em Curitiba, fazendo faculdade de medicina, né? Eu estava no segundo ano. E eu comecei a encher o saco do pessoal lá em casa, querendo ir para Curitiba. Então, com 16 anos, eu já fui para lá e eu fiz o terceirão lá, E me fala uma Você coisa. fez terceirão onde lá? na Positivo. Ah, no Positivo. Sei Aham, quantos- Positivo do centro? Vicente. Da Vicente, É, né? da Vicente. E vocês são quantos irmãos? Só nós duas. Só vocês, duas Isso. filhas. Duas filhas. Que legal. A gente brinca que a gente gosta de deixar tudo bonito em casa. Minha irmã é dermatologista e eu sou arquiteta. É isso aí. Uma mexe na casa, na obra ali. E a outra mexe na cara. Outra- Na casa e na cara. Deixar tudo bonito, tá tudo certo. Que maravilha, aí que é bom, né? É, mas aí você foi pra Curitiba Isso. estudar lá e acabou fazendo faculdade lá. Exato. Eu fui pra lá, até engraçada essa história, que o combinado meu e dos meus pais era que eu só podia sair de Maringá se fosse uma faculdade difícil, um curso difícil. Então eu fui pra lá pensando em fazer engenharia civil. Falei que eu ia fazer engenharia civil, comecei a estudar, e eu descobri um curso de desenho à tarde na Positivo, que para o vestibular de arquitetura na Federal do Paraná tem prova de desenho. Ah, é? Aham. Ah, isso eu não sabia, não. Tem prova de desenho, tem interpretação de um poema e você tem que... É meio que específico para arquitetura, já tem é passado alguma coisa relacionada a desenho. Isso, tem uma prova de desenho mesmo. Que legal. E aí eu comecei a fazer essa aula à tarde de desenho no Positivo. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tema. Mas é só de arquitetura ou de engenharia? Só de arquitetura. Eu fui pra lá pensando em fazer engenharia. Mas depois, já pensando em arquitetura, você já Isso. fez essa aula extra de É, desenho? eu comecei porque eu gostava de desenhar. Eu comecei a aula ali, na hora que eu fui fazer a inscrição no vestibular, aí eu já mudei tudo. Eu falei, vou fazer arquitetura, eu me apaixonei ali Você pelo processo. já começou assim, já pensando já em desenho que você gostava. Daí isso já Exato. mudou teu rumo em Mudou relação meu à rumo. faculdade. Exato. Ah, que legal. Mas é sempre assim, né? Interessante, né? Você vê como que ela poderia já ter esse amor pela arquitetura, né? E daí ela começou a perceber na hora que ela foi fazer esse curso de desenho, falou, nossa, acho que a arquitetura é o canal, né? E tua irmã que já morava lá? Sim, minha irmã fazia faculdade lá de Já medicina. fazia faculdade. Já Você fazia. você se adaptou bem em Curitiba? Sim, né? tranquilo. Foi bem tranquilo. E Apesar de jovem, né? É, Mas sim, com sim. 16 E anos. medicina nunca te atraiu. Não, sou das exatas. Isso aí. Deixa pra ela. Mas que legal. Então, esse período seu, então você foi com 16 anos Isso. pra lá e passou logo em seguida, com 18 anos, já estava lá, Sim. fazendo já arquitetura. Com 17 anos, né, eu passei. Aí eu passei lá em Curitiba e eu ia prestar em Maringá também. Só que eu vim um fim de semana aqui, conversando com meu pai, com meu avô. Meu avô, ele sempre incentivou... Meu pai e todos os irmãos deles fizeram faculdade todos em Curitiba. Então, ele sempre incentivou a gente Pra capital. ir Fizesse pra lá. capital. Aí ele conversou com meu pai, afinal das contas, nem vestibular aqui em Maringá eu acabei fazendo. Ah, é? Já fiquei por lá. mesmo. Já fiquei por lá. A faculdade de arquitetura tem na UEM? Tem já, né? Tem. Tem, faz tempinho já. faz um tempo. É. Porque antes era só engenharia civil, não tinha arquitetura aqui ainda, né? Tinha Sim. na UEL, mas não tinha na UEM aqui em Maringá, agora tem, né? tinha. Tinha. Mas já é É. um bom período já. É que nós estamos um pouquinho mais... Não, eu sei, é o que eu tô... Não, você tá relembrando, É, né? mas Sim, não, mas sim, ele sim. demorou pra chegar aqui em Maringá mesmo. demorou. Demorou. Eu acho que deve ter sido por aí, mais ou menos,
Tinha esse impasse. Também tinha essa questão nos particulares também, né? Sim. A arquitetura acho que veio para o Sesumar primeiro, depois também já entrou nos Sesumar, depois foi o Uningá e hoje tenho acho que umas 5, 6 de arquitetura. É mais para contextualizar essa questão que às vezes tinha que sair, né? Para fazer vestibular, não tinha em Maringá, né? Exato. É igual nós estávamos falando agora, umas antigas entrevistas aí com o Diego, a faculdade era de Cascavel, mas porém não tinha direito. Não é verdade? Sim, tinha em Francisco Beltrão. No meu caso mesmo, que era publicidade, propaganda e jornalismo, né? Não tinha em Maringá. Tinha em Londrina, jornalismo. Tá. E publicidade e propaganda só tinha na Federal e na PUC em Curitiba. Aí você na Universidade do Tuiuti do Paraná. Ele foi fazer em Curitiba. Legal. Foi estudar lá. Você ficou quanto tempo lá, Nelson? Fiquei em Curitiba uns 10 anos. 10 anos. Fiquei 5 anos, voltei pra cá 1 ano e meio e voltei pra lá de novo. Aí fiquei mais 4, 5 anos lá. E você ficou todo esse período também lá, né? Ficou um bom período em Curitiba. Fiquei 7 anos. 7 anos. Então, estudou os 4 anos lá. Então, voltando, 18 anos. Isso. Tá. Aí eu comecei a faculdade, fiz Positivo. Correto. Que mudou de nome, né? Hoje foi vendida. E logo, desde o começo, eu sempre trabalhei também. Desde o 2º ano de faculdade, já comecei a estagiar. E logo que eu me formei... Você já entrou no 2º ano estagiando já? Sim, já comecei a estagiar. Você estava no escritório do que era na época? O primeiro, que foi o que eu fiquei mais tempo, foi um escritório de interiores, né? Interiores, e eles pegavam também bastante licitação de cidades pequenas. Apartamentos menores. E como que é? Construtora? Não, pegava licitação de reformas de APAI, essas coisas de cidades pequenas. Então, era mais coisa de PNE, né? De acessibilidade. Legal. Então, adaptação da lei, que sempre tem, né, licitações para isso. Aí, esse escritório pegava bastante. É o O2? E interior. Não. Foi o outro. Depois. Tá. Aí, a O2 foi logo que eu me formei. Eu me formei. A O2 é de Curitiba também. Isso. Ela é uma empresa... um escritório especializado de shopping. Então, a gente trabalhava só fazendo shopping. Que legal. É super legal, Reforma do shopping, não é da loja, né? Ou não, shopping. Do shopping mesmo? O shopping mesmo. Legal. Meu pânico era quando o proprietário do shopping ia e ele pedia pra eu trocar uma coisinha só, mas aquela coisinha eu ficava 3 semanas mudando o shopping inteiro, né? Claro. Mas por quê? Porque influencia o estacionamento, aí troca o pilar de lugar, aí tem uma área mínima de cada loja. Precisa de aprovação? Sim. Por exemplo, tem que mudar, fazer um projeto exclusivo precisa aprovar? Precisa aprovar tudo sempre com o cliente, né? As normas da cidade. Não é prefeitura, assim, como que é? Quando tiver o projeto todo zerado, pronto, né? tudo finalizado, aí a gente vai para essa parte de aprovação da prefeitura, né? A gente começa sempre mexendo com as normas certinho, né? Vendo qual que é a área máxima que pode ser construída, todas as diretrizes da cidade. E aí, depois disso, a gente vai fazendo a planta mesmo, né? Lá em Curitiba tem um shopping, que é o Shopping Curitiba. Sim. E na fachada não pode mexer, né? Não, é tombado. Tem tombamento, né? Tem. Você vê, né? É bem aí na Vicente Machado. Não é na Vicente. Visconde de Guarapuava. Isso aí. Visconde de Guarapuava e entre a Visconde e a 7 de setembro ali. Isso. E tem o shopping. Só que por dentro mexeram bastante, mas por fora não pode mexer, lógico, né? Fizeram a revitalização, essas coisas assim. Mas ele é tombado, né? Sim, é tombado ali. É só interno, né? E no O2 você ficou que período lá? Eu bom período, né? Fiquei um ano e meio quase. Aí, nisso, o que aconteceu? Eu me formei muito jovem, né? Eu tinha 22 anos quando me formei. Aqui, né? Passou com 17, né? Com 17 anos já estava na faculdade. Na faculdade, 18 já estava trabalhando no escritório. Exato. Nem precisava, na verdade, né? Antes de falar depois de formado, né? Quando você vai estagiar, o que normalmente é passado para você, assim? Porque, né, você já tinha essa experiência de ter desenho, assim, mas como que é o estágio de arquitetura? Eu acho que já passa, faz o desenho. O programa é o desenho. AutoCAD. Tem o AutoCAD, tem vários programas, né? Mais antigo é o AutoCAD, né? Não, antigamente você tinha que fazer na caneta nanquim. Exatamente. E aí você errava. Poxa vida, que boa lembrança, Nelson. Eu lembro, não sei se existe isso, né? O Bruno, desculpe até a minha ignorância, mas eu lembro que o pessoal comprava aquelas... Era mesa enorme. Sim. Existe isso ainda. Eu tive que comprar pra faculdade. Mas tinha que ter uma régua triangular, T, né? Régua T chama.
Chama régua T. Eu gostava disso, acho bonita aquelas Papel réguas. manteiga. Papel manteiga. Tinha cores na régua, né? Sim. Você virava uma cor da vermelha, verde, amarela, sei lá que era isso. Mas isso existe ainda? Existe porque, na verdade, na faculdade de arquitetura, você aprende a desenhar. Entendi. Você tem que aprender. No primeiro, eu não sei como que é aqui em Maringá, né? Mas lá em Curitiba, até o 2º ano, todos os meus projetos tinham que ser à mão. Mas, então tinha a régua. Ele tira sarro de mim que eu fiz um ano de engenharia civil e ele não acredita. Mas eu fiz um ano de engenharia civil. Eu não acredito que você tá falando isso de novo. Eu fiz isso. E lá, no primeiro ano de engenharia civil, tem fundamentos de arquitetura. Você só gastou, você fez teu pai gastar dinheiro. Fundamentos de arquitetura. E tinha que trabalhar com nanquim, régua T... E fazer lá os desenhos no nanquim. Mas hoje os profissionais existem... Papel manteiga. É bonito. Eu acho bonito, Marcel. Eu falei pra você no outro podcast que a minha vontade era fazer arquitetura. Olha que loucura, né? Voltando, né? Prestei vestibular pra medicina, fisioterapia, direito, queria arquitetura. Dá pra entender, né? Então, nada. Nem sei, nem bipolar é. O pior é que o meu parceiro de mesa é pior que eu ainda, né? Por isso que é isso aqui. Por isso que ele tá aqui, né? Por isso que ele tá aqui. Daqui a pouco você vai ver um no teto grudado no teto, você sabe por quê. É por isso que a gente se entende, né? Um tá mordendo o microfone. Ei, Bruna. Mas voltando a falar da arquitetura, que era uma coisa que me apaixonava, eu acho que uma coisa que nós estamos falando, que eu brincava, na questão da régua, eu chegava nos escritórios, eu via aquela... Como que é aquela mesa, né? É uma mesa em pé, né? Sim, régua T, a régua, beleza, mas a mesa era bonita. Sim, ela você é assim, prende. Aí você regula, né, a inclinação dela. Mas era enorme, né? Você chegava lá, os profissionais tudo trabalhando, desenhando. Nossa, que coisa linda, né? E a gente... Antigamente, escritório de arquitetura tinha que ter várias dessas. Não, mas era bonito isso aí. Então, acho que chama até atenção, né? Eu nem sei se hoje vocês utilizam isso daí, mas seria, eu acho bonito, assim, uma forma de... Uma dica, né? Eu invejo os arquitetos que desenham super bem, né? Que fazem aquelas perspectivas lindas. Até hoje eu acho maravilhoso. Porém, eu não tenho esse dom. Mas eu vejo... É muito, eu não sei se você conhece legal. o Estevão, que é construtor aqui em Maringá. O Estevão, você vai falar com ele, um amigo, um abraço, Estevão, também pra você aí. Sim, ele vai conversar com você, ele vai desenhando, ele já faz o desenho. Faz na hora. Sim. Rapaz, é uma facilidade nesse dom, né? É um dom. Estevão foi sócio do meu irmão numa construtora. É verdade. É verdade. Isso aí, grande Estevão, um abraço. E daí a gente fica vendo assim, igual você, puxa vida, a gente hoje mudou, né? Não existia AutoCAD, né? Não existia... AutoCAD hoje é tão fácil, hoje você é feito, enquadra, lógico, né? Hoje Sim. você tem vários programas para isso, né? Claro, E daí é feita uma impressão, né? É diferente, Sim, né? Mudou bastante, né? Mas o que eu acho bacana é que na faculdade ainda eles têm que aprender, né? Os alunos aprendem. Desenhar. Tem, né? Claro, porque se você não sabe fazer ali, você não consegue fazer no computador, você não tem a noção de espaço. Tem que meter a mão na massa. Exato. Senão você não tem a noção mesmo disso, né? Sim. E a arquitetura foi apaixonante pra você? Como que foi o curso? Foi. Lógico, a gente vê que você montou o escritório, você é apaixonado pelo que você faz, mas o curso te cativou mesmo. Foi sim. Ainda bem que eu me achei. Na arquitetura. Que eu me achei na arquitetura, que é um curso muito gratificante, né? Eu sempre brinco que a gente mexe com sonhos, né? Que a gente trabalha com sonhos, mas né? é isso mesmo. Sim. É bem isso, né? E assim, porque às vezes também tem muita gente que eles entram na faculdade esperando uma coisa e depois meio que se decepciona, não é aquilo. Legal que quando você realmente entra, se encanta e vai embora, né? Sim. Foi um processo bem gostoso. E até em Curitiba, né, fui bem abraçado por bastante amigos, então eu me dava muito bem, gostava muito de estar ali, então passou até rápido demais. Eu acho que não tem a melhor coisa do que a gente fazer o que a gente ama, né? Exato. Então, acho que se a gente tem esse dom de gostar daquilo que a gente faz, a gente não faz por obrigação, a gente faz por amor. Sim. É bem isso. Como é feito vendendo Maringá, viu? A gente faz com muito amor isso aqui, né? Não, Esse aqui, ó, rapaz, gostou do negócio, viu? Gostou. Né, Marcelo? Não, mas até eu me assustei, né, Nelsinho? Recebendo elogio de um rapaz desse calibre que tem. Porque a gente fala, poxa vida, com quem que eu vou repartir a mesa? Me chamaram me incumbiram pra fazer um podcast. Sim. Eu tenho que chamar alguém, né? Daí essa figura foi que veio na minha mente. Eu falei, eu vou ficar quieto
E só vou escutar, vendo o que ele fala. Só que duro que eu não consigo ficar quieto. Não, mas tamo aí. O negócio é... Mas ficou uma dupla infalível, deu super Deu certo, certo, a gente fala tudo. O mais bom. legal, Bruna, o pessoal que tá assistindo a gente acha que a gente fica conversando a semana inteira, se organizando. Bruna, do jeito que tá assim, vai, papum, e vamos falando. Passa o currículozinho, sim, então vamos lá. Tô lendo agora, tá? Vamos fazer um negócio. Vai lá, é isso aí. Mas é gostoso, o podcast é isso, né? O podcast é isso, dar risada, conversar. Então é mais ou menos isso que a gente tenta quebrar um pouquinho o gelo. Não é uma entrevista, não, é um podcast, onde a gente conversa, fala um pouquinho da vida da Bruna, igual a Bruna tá falando aqui, poxa vida. E tem o mais interessante, ainda não chegou, né? Os doutorados que ela fez. Então a gente tava falando que ela ficou lá na O2 durante 1 ano e meio trabalhando, que era uma empresa de licitação, que na época, né? Projeto Shopping. Um projeto de shoppings. E ela ficou esse período lá. E daí, por que você saiu da empresa lá da O2? Então, como eu comentei com vocês, eu era muito nova. Eu tinha 23 anos. Tinha acabado de fazer 23 anos. E eu tava me vendo numa vida já de acordar às 5h30 e dormir meia-noite, trabalhando muito mesmo. E eu vi que tava faltando ainda, né? Que tava na hora de estudar mais, de aprender mais, de sempre hoje, eu acho que todo mundo sempre procura estar sempre evoluindo e aprendendo mais para melhor atender os clientes, né? E eu tinha uma vontade de voltar para Maringá, só que eu ainda achava que não estava na hora certa. Então, eu quis procurar um curso que se adequasse ao que eu gosto, ao que eu estava procurando, né? Depois de passar 1 ano e meio na O2, eu vi que não era isso que eu gostava de fazer, que não projetos tão grandes assim, não era que a minha paixão. Que eu gostava mesmo era de projetos menores, de interiores, e que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, para eu conseguir, vamos falar assim, ser bem-sucedida nisso, eu decidi estudar mais. Estudar mais um pouco, né? E com isso eu fui fazer mestrado em Florença, na Itália. Você fez um mestrado lá. Eu fui para fazer né? Mas aí eu descobri que dava para fazer outro. Florença, viu, pessoal? Florença, na Itália. Para quem não sabe, a Itália é uma das maiores referências de arquitetura no mundo, né? Essa pergunta que eu ia fazer. Exato. O porquê escolheu a Itália? Bom, a Itália é o berço do design, né? É onde tudo sai. A cadeira que a gente está sentado foi desenhada lá. A TV que a gente está vendo aqui agora foi design de lá. Tudo nasce lá. Sim. Então, eu tinha vontade de conhecer como que é o pensamento deles também, né? Como que chega a essas ideias, né? E o que eu acho mais diferente do que aqui do Brasil, lá, é que é tudo mais feito interno, né? Lá é quase tudo tombado. Então, você não pode fazer nada por fora. Sim. Então, por isso, então, também eu foquei mais no interiores, que lá é o grande forte, né? E aí eu fui para um instituto internacional. Imagina, vamos derrubar o Coliseu aqui, fazer um shopping aí. Não dá. Mais ou menos isso, né? Derruba a história da cidade, né? Vamos derrubar aqui a história. Mas E lá você foi fazer o mestrado em quê? Eu comecei com um design de interiores. Certo. Aí eu descobri depois que se eu ficasse mais 6 meses, eu sairia de lá com 2 mestrados. Mas antes de você ir para a Itália, como é que foi essa preparação? Você já tinha uma familiaridade com a língua? Não. Como é que é? Como é que foi esse processo? De então, você encontrar e... Eu decidi que eu ia, que eu queria estudar mais. Aí eu tinha que me inscrever, né? Para ser aceita, também tem um processo seletivo. Então, eu achei 2 institutos que eram em inglês, que eu já sou fluente em inglês, já era fluente em inglês. Então, eu fui procurar aonde eu conseguiria, né? Um foi em Barcelona, que eu vi, que eu me candidatei também. E outro era em Florença, que era o que eu queria mesmo, né? Sim. Aí, nisso, eu passei. Foi meio até tranquilo, né? A gente não espera que a gente vai passar, né? Sim. Mas essa qualificação, se qualificar para isso, foi, de certa forma, tranquilo. Assim. Tem que mandar um portfólio, tem que fazer uma entrevista e tem que mostrar que você é fluente em inglês, né? Tá. Aí eu fiz tudo isso e fui aprovada. Isso foi em outubro. E aí eu iria em janeiro. Comecei a fazer aula particular de italiano e me preparar para ir. Aí eu fazia todos os dias aula italiano, só que como minha aula era em inglês,
Então, eu cheguei e tava um pouquinho mais fácil. Aí, eu cheguei lá, comecei a fazer mais aula de italiano. Então... Já aconteceu com você de você começar a falar italiano e misturar com inglês? Já. Acho que várias vezes, né? Já. Não, porque assim, quando isso porque assim, eu fui Sabe, já falei isso, né? Eu falo toda hora. Não. Quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu falo, do you speak Spanish? Yes, eu começo a falar em português. Daí a mulher fala, do you speak Spanish? No português, né? Daí eu falo, poxa vida, a gente fala portunhol, né? Sim, sim. Mas você Exato. também que Não, morou mas é fora, engraçado, né? mas é que assim, como eu tive a oportunidade de morar fora, então assim, parece que você desliga uma chavezinha e liga outra e vai na fluência no inglês e tal. Aí quando você tem que falar uma outra língua que não é o português, aí você vai falar o espanhol, por exemplo, e aí você fala o inglês junto, e aí sai o português junto, sai tudo misturado. E você não lembra a palavra de um jeito maneiro. Não. A pessoa Não lembra. What? É engraçado que você tá falando italiano e já misturou. Por isso que aconteceu comigo, por isso que eu fiz essa pergunta aí. Imagino você, né? A língua mãe, né? O português. Isso. Tinha fluência em inglês e foi falar italiano e tendo aula, então deve dar, no começo, pelo menos, bastante confusão, né? Pra mim foi muito difícil ter que falar com a minha família, na verdade. Português. O português. Porque eu falava inglês durante a aula, saía na rua, falava italiano, ligava pra minha família, tinha que falar português. E lá você morou onde? Assim, era alugado? Alugado. Primeiro ano eu morei sozinha num apartamento. Apartamento, né? Sim. Minúsculo. Apertamento. Mas era super bem localizado ali, perto da Duomo. Apenas 5 andares de escada todos os dias, apenas. Mas tudo bem, faz parte. E aí, depois, quando eu decidi ficar mais meio ano, eu já tinha amigos. E aí, eu dividi o apartamento com uma grande amiga minha, que é mexicana até. Então, ainda, além de tudo, falava espanhol com ela. Dentro de casa. Praticava Mas espanhol. Mas olha a experiência que isso te deu, né? O inglês... Porque uma coisa é a experiência da aula, assim, né? E a outra é a experiência de vida, né? Sim. Porque Com tem certeza. tanta coisa que acontece, né, Bruno? Ô, Bruna, e o inglês você adquiriu aqui em Maringá mesmo? Não, com 18 anos eu fui pra Nova Zelândia. Eu fiquei calma 3 aí. meses lá. Aí, ó, você tá entendendo, Nelsinho? Vamos perto ali. Vamos pegar, que aqui nós descobrimos uma coisa fora do negócio. É verdade, Não, eu aqui na inscrevi. Nova Você viu? Eu tava Zelândia. pertinho do celular. Tava perto. Eu morei na Austrália. Que legal. Um ano. E daí você foi Que pra Nova... bacana. Mas daí, Eu calma aí. conhecia O inglês, a você- Bom, né? aqui você fazia o inglês. O básico. Fiz, fui até reprovado, por sinal. Inglês? Foi? Mas você fez aonde? Eu fiz na cultura. Na cultura. Fui reprovado. Depois eu aprendi a gostar de línguas, né? De idiomas. Você que gostou de reprovar. Gostou de estudar, né? Teve que fazer de novo. Mas daí... Gostei de estudar. Gostei. Boa. Então, o que a gente tava falando aqui, a gente dá risada, né? Mas o que eu queria saber, poxa, ela falou que ela era fluente em inglês. Tá? Sim. Da onde veio isso aí? Muita gente começa aqui em Maringá, mas, fiz um FISC, fiz na cultura, fiz não sei o que, ou lá o próprio Notre Dame, ou o próprio Platão, mas você não teve Você não ficou fluente, né? Mas quando você foi pra Nova Zelândia, foi antes de você entrar em arquitetura ou não? Foi nas minhas férias. Nas férias de arquitetura. Sim, porque lá no Positivo a gente acabava a aula no finalzinho de novembro. Aí eu fiquei até o Natal aqui. E aí, um dia depois do Natal eu fui. E aí eu faltei, 3 semanas de aula. Então deu 3 meses. Foi entre um semestre e outro. Em 3 meses você pegou... Eu já tinha uma base, né? É. Mas quando você mora no lugar, muda, né? Você Mas é obrigado. você foi pra isso. Fui. Foi, não, quero aperfeiçoar o meu Sim, inglês. Sim. E lá ficava em casa de família? Como que era o programa? Era um prédio de estudantes, né? Ah, tá. Era bem... Mas é um programa que você vai pra estudar ou não? É um programa. Uma empresa que você vai lá... Sim, você contrata sua empresa, vai e Mas aí tem um prédio de Você estudante. chega lá, todo mundo já sabe que você não sabe muito bem o inglês. Sim, mas eu fui com uma amiga, então deu uma ajudadinha, né? Ah. Eu não fui tão Então, perdida. essa sua amiga, mas não Na te verdade, chamou é pra assim. ir. É minha amiga que foi até minha sócia no escritório mais pra frente. que legal. Mas na verdade é assim, independentemente do tempo que você fica, mas lógico, pelo menos 3 meses você morar em outro país, né, para você pegar uma fluência, depende também muito da pessoa. Tem gente que mora 1, 2 anos no país e não pega a fluência, não faz questão de aprender, faz aquele inglês bem, né? Volta pro Brasil não sabendo nem então, inglês assim, nem se você português. for, aí agora a minha dica.
Não, mas se você for fazer qualquer tipo de programa desse, de intercâmbio, o intercâmbio normalmente tem um que vai e outro que volta. Mas de cursos, né, que você fica 3 a 6 meses ou até 1 ano fora do país, vá, mas se dedique, procure falar mesmo, não tem vergonha de falar inglês. As pessoas estão conversando com você, sabe que você não é a tua língua mãe, né? Frequente, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais você exercitar, você vai pegando essa fluência, vai perdendo sotaque, vai começar a pensar em inglês, isso que é bacana. E eu falava bastante errado, tá? E eu falava para meus amigos que falavam melhor, pode falar o que eu tô errando, pode falar qual palavra que era certa. E assim a gente treina a cabeça também, E né? lá na Nova Zelândia, uma curiosidade agora. Claro. Lá você ia para um colégio? Sim. E você ficava período integral ou não? Não ficava período integral, mas ficava quase o dia inteiro lá. Só praticando inglês? Só inglês, aula de inglês. E já lá na Nova Zelândia, já tinha olhos para arquitetura já? Você já eu já tava tava fazendo, né? já tava fazendo, Eu já tava. mas você já observava algumas coisas já? Já. Já agora puxando pro teu ofício, né? Mas você já falou que será que tem alguma coisa diferente lá? Eu ainda estava no começo da faculdade, né? Então, eu tinha 18 anos, 19 anos, né? A gente é muito jovem quando tem que decidir a profissão, né? Mas, sim, eu já olhava pra tudo, já ia em lugar bacana, restaurante. Até hoje eu tenho umas fotos bacanas que só pode de arquiteto, né? Só arquiteto entende as nossas fotos. É tipo do teto. Mais ou menos isso. O que é isso aí? O teto? É o teto. É o teto. Legal. Bonito. Tem vários desses no meu celular. Mas e a Nova Zelândia em si, o país, o que você achou? Achou legal? Maravilhoso. É um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Ah, é? Sim. Eu gosto muito de viajar. Isso é uma coisa que... Você sabia que o Senhor dos Anéis foi filmado lá? Exato, nos fiordes. O Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia. Todos algumas, porque a gente pensa que às vezes é computação gráfica, mas tem muita coisa ali que é a paisagem real. Nossa, Senhor dos Anéis. Não sabia, não. É maravilhoso. Rapaz, agora vai apresentar o Oscar também, sabe? Daqui a pouco. Vai entrar no lugar do Wilker, né? O Zé Wilker. Não, espero que não. O Zé Wilker fazia lá o papel, apresentava o Oscar. Ei, mas que legal. Então, a Nova Zelândia, você adorou. Amei, de paixão. É uma das belezas naturais, né? Lá eu acho que é o mais forte de lá, é a beleza natural. É maravilhoso. Lindo. Tenho vontade de voltar. Mas é interessante, né? A gente fica vendo... Fui perguntar do teu inglês, você aprimorou justamente para você poder, agora, você contando pra gente, você ficou lá na Itália, e lá você usava muito o inglês, né, nas aulas. Sim. Então, a maioria era inglês, e chegava à noite e a gente tinha que estudar o italiano. Mas e lá você viu que, você estava falando que você entrou para fazer o design de interiores e viu que se ficasse um pouquinho mais, você ia pegar dois mestrados. Exato. E daí qual mestrado que você fez o outro? Aí eu fiz o desenho de móveis, né? Desenho de móveis, que é como fazer ergonometria da cadeira. Muitos dos meus professores... O que é bacana, né? É o contato de pessoas que você nunca achou que ia conhecer. Então, muitos dos meus professores assinam móveis famosos, em marcas famosas. Então, eles mostravam como que era feito o pensamento, como que você tinha. Não é simplesmente, né, palitinho ali. Isso é uma cadeira que eu quero. Os teus professores lá eram referências, vamos dizer assim, referências até mundiais. Sim. Eu tive um professor, né, que é o Lapo Binazzo, que ele é referência de radicalismo arquitetônico no mundo. Foi teu professor? Foi meu professor. Olha só. Então é uma carga... Você vê em Maringá, né? Não, e você vê, e a gente, engraçado, né, como que a Itália, né, é um berço de conhecimento, né? A gente entrevistando o Samuel Moraes aqui, né, que ele foi fazer o curso dele também lá, também né? Fez, E um dos professores dele também foi uma das maiores referências em fisiologia, tá lá na Itália também. Artigos, tudo publicados, né? Você vê, já nosso segundo convidado aqui, ó, você vê a qualidade dos nossos convidados, né, pessoal? E foi estudar com uma das referências mundiais, assim como o Samuel na parte dele, física, fisiologia e tudo. E você na arquitetura foi aí ter aí aulas com algumas das referências mundiais na arquitetura. É muito bacana, aprendizado muito diferente, né? Que, na verdade, eu acho que o que mais muda, vamos falar daqui e de lá, é a forma de pensar. Né? A forma que eles pensam. A minha tese final do meu mestrado, olha, essa eu acho, até conversando, eu acho uma loucura. Eu tinha que fazer uma colher que ajudasse a mudar o mundo. E com essa colher eu tinha que pôr em uma mesa e essa mesa dentro de um espaço. Então, tipo, uma colher para mudar o mundo.
você tem que pôr entendeu? Você Mas tem que quem pensar muita definiu coisa. essa tese? O professor dava isso pra o você. professor... Isso era a tese de todo mundo. Cada um fazia a colher que quisesse pra ajudar a mudar o mundo. Nossa senhora. Aí, Essa era a tese. aí você tem Não, que mas aí viajar, né? mas Tem tinha um que detalhe. pensar. Não, que A colher que vai tinha ser que estar essa? em cima da mesa, que tinha que estar dentro de uma sala. Dentro de um espaço. De um espaço. Um espaço. Não necessariamente uma sala. Exato, um espaço. E tem que estar tudo com lógica, né? E depois você tem que escrever um livro sobre isso. Nossa. A minha colher ia ser uma bandeirinha branca numa guerra. E eu com a colher ali, ó. Paz. Eu tenho a colher até hoje, que eu mandei imprimir em 3D. Que ainda a gente tinha que modelar. E no programa... Já tinha o 3D lá, né? Sim, é o Rhino, né? Que a gente usa pra essas coisas, que é mais evoluído que os Eu que ia a gente fazer usa. uma coisa minimalista, uma colher invisível, né? Exato. E pronto. Vou descartar. Mas- Mudou o mundo. Mudei o mundo, porque Mudou. você não Descartável. tem consumo, né? Você não consome, não tem que, né? Mas Mudou o mundo. é a forma de pensar Você também não totalmente. comeu. Não comeu, não matou animais, não teve precisou de emissão, nada. não teve emissão de CO2, É entendeu? uma coisa muito boa, né? Minimalista. Super ecológica. Professor, gostou da minha cadeira? É muito ecológica, tá tá pronta. tudo certo. E não, inclusive eu não- não escrevi o livro porque não quero gastar papel. Exato. Você ia pegar esse papel em branco assim, né? E falar assim, ó, professor, tá aqui a minha colher. É. Assim como o título de um time aí, ó. Tá aqui o título dele, ó. É. Faz uma redação A redação. do título. Do título. Mas é muito Os diferente, palmeirenses vão Pô, ficar bravos com mas você. eu não falei nome de time, Nelson. Mas não precisa, Poxa né? vida. Os palmeirenses vão ficar bravos. Eu não tinha entendido nada, né? Que eu não entendo de futebol. Fala de futebol, você vai ficar Mas apaixonado. como que você resolveu isso? Qual que foi a ideia? A colher? Quero a saber colher. agora da colher, A né? colher. Vamos lá, vamos voltar pra Era colher. pra ajudar a resolver os problemas de fome, tipo, pra não ter anorexia, mais ou menos esse quesito. Aí era uma colher de fruta que você podia pegar em qualquer lugar, sempre que você tivesse ela, você podia comer. É bem... Viajado, Você tem né? que pensar muito, sabe? Mas Não, mas tem um conceito. Tem um conceito. Mas cada um apresentou um tipo de colher? Foi mais ou menos cada isso? um era uma colher E diferente. você gostou, fora da sua, lógico, que você Claro. criou a sua. Teve alguma que você falou assim, nossa, que legal essa colher, que ideia legal. Algumas que eu parava e pensava, nunca ia pensar nisso. Que aí, o que acontece? Pode falar. O que acontece? Cada um é de um lugar do mundo. Isso, cada um tem o seu tipo, né? Exato. Sua cultura, Sua né? cultura. Então, tinha um grande amigo meu que era indiano. Então, ele levou questões da Índia. Então, são coisas que você não está acostumado a pensar. Nem Mas imagina, é né? engraçado que hoje as maiores empresas de tese inovação legal. do mundo, elas usam muito bem essa mistura, né? Sim. Porque é dessa mistura de nações e de histórias e que saem as melhores ideias. Né? Então, se você for ver alguns lugares como o MIT ou como a próprio Vale do Silício hoje, você vê essa pluralidade de nações que é onde saem as melhores ideias. E você vê, é legal isso, né? Sim. Você ter essa experiência, essa visão de cada lugar e, de repente, sairia uma, né? Sensacional, né? Na mistura de todas, talvez. E essa é uma que eles procuram, né? E eu acho que o que mais me interessou mesmo foi essa forma de pensar, diferente, E né? a mexicana, o que ela apresentou, você lembra? Ela não estudava, não fez o mesmo não. mestrado que eu. Não Ela fez. fez Outro. ao contrário. É que ela só morou com você, compartilhou o Exato. apartamento. Não, enquanto eu fiz o de interiores, ela veio de imóveis. Quando eu fiz o de imóveis, inverteu. Que Então, legal. a gente não tinha material, na matéria junto. E claro, né, com orientação, né, dos Exato. professores, tudo, porque daí você tem que explicar o conceito, as coisas. Tudo. Exato. E qual período que você muito legal. ficou lá, na Itália? Quanto tempo? 1 ano e meio. Um ano e meio. Eu tô fazendo 2 mestrados. 2 mestrados. Daí você já veio mestre pra cá. Pra cá, e aí E daí eu... você tava em... Vamos lá. tava Aí em você não voltou Curitiba. para Curitiba, voltou para Não, Maringá. aí eu decidi vir pra cá. Porque uma coisa que eu já tinha decidido é que eu queria ter meu escritório. Alguma hora eu ia ter meu escritório e analisando, pensando tudo, eu sabia que Maringá era o melhor lugar para isso, né? Que era onde eu gostaria de ficar. Além de ter ficado 9 anos fora já, né? Já também estava com saudade desse convívio com a minha família. E eu gosto muito daqui, né? Que é uma cidade muito boa, então E tá crescendo demais, né? Cada vez mais. Só cresce. Só cresce. Então tem muito mercado para isso. E isso você voltou em que ano que foi? Eu não sei, 2012, 13? Você voltou pra cá, mas você foi 2000, você não montou o escritório logo de cara, não.
2013 eu voltei. Isso, não voltei não montei escritório, eu comecei a trabalhar numa construtora, na Expansão. Sim. Comecei a trabalhar lá. Como o Alexandre ia passando algumas coisas para eu fazer. Eu não era carteira assinada. O Alexandre, que ela está falando, Alexandre Nicolau. Um abraço, Alexandre. Gente boa da melhor qualidade. Um abração, Alexandre. Sensacional. Eu agradeço muito ele pela oportunidade, né? Não é fácil uma pessoa que confia em você, assim, logo de cara, com empreendimentos, né, maravilhosos, que nem ele me deixou participar. Então, eu comecei a trabalhar ali, fiz o decorado do Maestelata, né? Foi meu primeiro projeto aqui em Maringá. E aí, depois disso, eu continuei trabalhando ali mais um pouco e uma grande amiga minha mudou para Maringá e ela me propôs, falou assim, vamos abrir um escritório? Eu falei, eu achei que estava na hora certa, me senti preparada e... começamos, então ao mesmo tempo eu estava na Expansão, porém já comecei com o meu escritório também. Eu e a Isa, que foi minha sócia, né? E na Expansão, você, voltando para a Expansão lá com o Alexandre, lá a maioria dos seus projetos era tudo, o que era o mais forte, que você mais gostava lá? Interiores, né? Interiores. Interiores. Sempre voltando para interiores. Sempre voltando para interiores. Esses apartamentos decorados, Nossa, né? É gente que trabalha nesse ramo, né? Eu acho que os apartamentos decorados é um prato cheio, né? Assim, tem você chegou a fazer mais bonito que o outro e a gente pode pensar, né? Fez o Exato. Maia, né? Que, além de ser bonito, é funcional, né? É muito bacana, É que né? você tem que encantar todo mundo. É difícil fazer Muito, decorado, porque difícil. você tem que encantar todo mundo. Você não tem um cliente. Não é um gosto, você tem né? muitos clientes. É duro. Ah, não, essa parte... Você pode... na verdade, você sei não como vai que é as conseguir. coisas. Pode perder a venda por causa Exato. uma coisa decorado que às que vezes, não gostou. Não, poxa, não gostei desse apartamento. Mas por quê? Não gostei. O ambiente ficou muito fechado, muito escuro. E a pessoa começa a levar pro lado... É uma responsabilidade grande. Na verdade, leva Sim. pelo lado da... Não gostei, mas não é... Calma, não é assim. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas até a pessoa entender isso daí, na verdade, você tem que cativar, né? Você tem que ter esse dom, né? E saber, assim, na verdade, assim, meio que um padrão, né? Tem um padrão de que para não errar tanto, né? Você tem que vender os apartamentos, né? Você tem que entender o conceito também. Exato. Então, se você tem, às vezes, um apartamento que ele é mais voltado para um determinado público, você tem que saber mais ou menos o que né, vai servir para esse público. É claro que, de repente, não vai agradar 100%, mas aquilo que, de repente, tem um padrão para aquele público. Então, é um apartamento voltado para, sei lá, para determinada coisa gastronômica. Então, você vai ter mais detalhes voltados para isso. Sim. Tudo, né? E lá no decorado, você chegou a fazer quantos lá com o pessoal? Chegou a fazer bastante ou não? Mais apartamentos lá? Fiz mais 3. 3 apartamentos. Depois eu fiz mais 3 apartamentos. É uma ótima divulgação, né? Sim, É lógico. ótimo, É um cartão postal ali. Mais Exato. ou menos, Eu fiz até um ano passado, então tem ainda. Você fez um agora, recentemente. Um recente, no meio da pandemia, a gente fez um. Já com a delas. Já. Legal. Aí o escritório tem 6 anos. 5 E você anos gosta e de meio. fazer o decorado? Gosto bastante. É porque, na verdade, eu acho que a bem arquitetura, gostoso. o interior, assim, você tem que ter um dom do encantamento, né? Sim, Você tem que encantar, né? Nós estamos falando justamente Sim, isso. são Tem que sonhos. encantar as pessoas. Lá chegam lá, nossa, que coisa linda. Quero esse apartamento. É. Daí a mulher dá um cutucão no marido. Quero esse aqui. Quero esse aqui. Compra esse aqui. É bem Deu isso mas eu mesmo. não tenho, não quero saber. Porque assim, o que acontece muitas Aí vezes chega também, o que corretor. a pessoa vê o apartamento pelado, que a gente fala, né? Exato. Sem nada. Não e imagina. fala, aqui não cabe, ou aqui não vai ficar legal, isso não O vai decorado dar. veio então- justamente por causa E disso. aí, quando você vê o decorado e o decorado bem feito, aí que se encanta realmente. Porque senão você só vê parede, chão, às vezes não tem nem piso ainda, no contrapiso, né? Tá? Nem compra. E engraçado que tem gente, eu quero esse. Exato. Às vezes a Vendeu, consultora mas fala, o não, decorado calma, foi decorado é vendido. mais pra frente, eu já foi vendido, ou vou vender depois. E acontece, Não, mas né? eu quero Acontece. do jeito que esse aqui tá, eu quero esse. Fechado. Porteiro fechado. pessoal. Não, mas não é esse apartamento. O apartamento fica em outro local. meu senhor. Exato. Não, mas eu quero esse. Mas leva esses móveis, então. Usado mesmo, um jeito tá decorado. Mas lá foi engraçado o que aconteceu, que foi vendido o decorado, só que o decorado a gente foi feito no prédio, né? Isso. Lá foi no prédio. E era de um investidor o apartamento. Tanto que conseguiram trocar com o investidor, porque foi vendido decorado e ele queria, e o comprador queria no andar, queria tudo do jeito que tava. Pra aquele investidor lá. Então, trocou. Aí, porque tem gente que não quer perder nem as pecinhas, né? Um Não. coloca uma pecinha. A decoração a toda, decoração. o vasinho, tudo. Tem o quadro.
Então, não, fica tudo. É bem isso mesmo. Ô, Bruna. Não, mas eu tenho que devolver ela lá de casa. Não, eu quero que fique assim. Tinha coisa lá de casa Porque às vezes mesmo, o dono viu? da construtora põe as coisas dele pra dar uma caprichada. Vou vender o meu particular. Ô, Bruna, você falou que ficou lá na Nova Zelândia aquele período e ficou na Itália. Voltando lá esse pouquinho, desculpa eu voltar um pouco. Passou algum perrengue legal lá? Alguma coisa engraçada que aconteceu assim? Sim. Que a gente... Pra dar um pouquinho de risada, né? A gente quase não dá risada. Não tá divertido. Perrengue, passei algum... Tanto alimentação, né? Teve o que falou que foi dificultoso na Índia? O Matheus, né? Na Índia. O Matheus foi lá, foi dificultoso. Eu não sei você lá na Nova Zelândia. Eu acho que mais quando eu tava na Itália eu viajava bastante, né? Que lá na Europa é muito fácil pertinho, viajar, né? Muito fácil. Então. Trem. Tem uma boa de trem que eu fui na Páscoa. Fui pra Nice, ali né, na França. Ficamos um tempo lá, só que aí a gente não comprou a passagem de volta, porque era tranquilo, né? Dava pra voltar a qualquer hora, não precisava se programar muito, né? Pois bem, segunda-feira tinha prova, todo mundo tinha prova, não dava pra ficar lá. Começamos a procurar passagem. Ixi. Não tinha passagem. Fomos procurar hotel, hostel, né? Que era tudo low cost, né? Bem baratinho que a gente fazia tudo. Não tinha nada. Nada. Aí a gente achou um trem que ficava quase 18 horas e chegava em Florença, tipo, 5 minutos antes da prova. Meu pai. E aí dormimos num trem. Era um trem, nunca vi. Aquele lá foi feio. Teve que viajar 18 horas pra pegar o trem. Não, o trem que normalmente Trajeto, ia ser de 2h30, a gente fez de 18 horas. Dormindo no trem, aí parava em... Era tipo um trem pinga-pinga. Isso. Literalmente. Aí parou numa estação totalmente deserta, a gente com medo, teve que pedir pra ficar na recepção do hotel. E sua amiga? Tava eu e mais 3 amigas, morrendo de medo, numa deserto, numa cidade que a gente nunca ouviu falar na vida. Peguei um ônibus pinga-pinga uma vez que balançava a árvore assim, o ônibus parava. Brabo, não chega nunca. É alguém? Não é uma árvore, posso ir reto. Não chega nunca, né? E a outra que eu passei foi em Budapeste, isso. Que eu descobri que não podia andar de táxi lá. Que é muito perigoso, que tem tráfico de órgãos e tal. Nisso no último dia. Hein? No último dia, enquanto eu já tinha andado o tempo inteiro. Dura que eles ficam de olho em estrangeiro e tudo, né? Aí depois eu fui descobrir. Aí depois que eu descobri, fiquei morrendo de medo. Ainda bem que foi no último dia, já tinha acabado. Mas esse aí, pra mim, eu fiquei bem com medo. Né? Mas legal. Assim. E aí você volta pro Maringá. Voltou pra Maringá, ficou trabalhando na exposição. Daí chegou o momento... Chegou a hora de abrir tua empresa. Abrir sua empresa. Você isso. com a Isa, com a Isabela. Isso. A Isa morava fora também, voltou pra Maringá. Ela é de Maringá? Ela é de Maringá também. A família dela inteira é daqui. Que legal. Fez mais ou menos o mesmo processo que eu. A gente é amiga a vida inteira. Fez faculdade em Curitiba também. Foi um ano depois que eu. Aí depois ela foi pra Barcelona. E, bom, voltou pra Maringá. Me chamou pra abrir o escritório, topei. Aí a gente abriu ali no Trade. Certo. Né? A gente nem pintou a parede, tava horrível. No Aspen Park 3, né? Isso. E é pequeno o espaço. Minúsculo, porque a gente não queria ficar ali. A gente nunca quis ficar ali. Certo. Mas era o que a gente conseguia na época, né? É. Então a ideia foi a gente nem pintar a parede pra não gastar dinheiro aqui, pra não querer ficar Era aqui. o que era viável, né? Na época. E foi ali que vocês se instalaram a primeira vez. Isso. Né? E a linha dela também era voltada para interiores. Ela também tinha esse viés para interiores. Exato, a mesma coisa. Eu tô indo aí te visitar então, Bruno. Não vem aqui não. Vamos tomar um café. Eu nunca deixava ninguém ir no meu escritório. Ninguém ia. Você só ia pra trabalhar. Era pra isso. Aí eu sempre ia na casa do cliente, encontrava na obra, mas no escritório ninguém ia. Mas não, estamos só adaptando aqui essa pintura, não é nada não. Acabamos de mudar, mas nisso já fazia 2 anos que o escritório estava aberto. Estourou um cano. Não, é que o famoso, como que é, que a gente faz aquela gambiarrinha que fica a vida toda, né? Exato. Você ficou quanto tempo lá daí, né? Fiquei 2 anos. 2 anos, aí, sem pintar. Sem pintar.
Muito importante. Não sigam uma arquiteta, por favor. Não sigam o exemplo, tá, gente? Mas tem boas salas lá, viu, pessoal? Não é isso, não. Ela não quis investir no local. É que assim, o que eu sempre a ideia pensei... Era outra. A ideia, depois do escritório, teu conceito era outro. Era outro. Eu queria uma sala de reunião, eu queria espaço para estagiário trabalhar, eu queria uma mesa confortável, uma copa. Não era o que a gente queria no momento, mas lá são ótimas salas mesmo. A gente já fez alguns projetos lá, são ótimos, não é isso. Eu trabalhei numa agência de propaganda lá. Meu pai, é verdade. Ué. Daqui a pouco ele tá vendo um picolé. Era redator e planejamento numa agência lá no Trade. Agora é redator da Venda Maringá. É isso aí, estamos aí. E aí a gente alugou nosso escritório de hoje. De hoje, que é na Carlos Borges. 6 anos, né? 6 anos. A Isa... É próximo da onde, a Carlos Borges? Na frente do Hospital PAN, da Cross. Sim. Bem na frente do Empresarial Ramos. Sim. É ali. Aí tá lá, você... aí a Isa saiu no meio da pandemia do escritório e eu continuei, né? Joaquim Duarte, né? Joaquim Duarte. Joaquim Duarte Moleirinho. Isso aí. Aí... a Isa saiu, eu continuei com o escritório. A pandemia foi... felizmente muito boa para os negócios, né? E o escritório continua evoluindo. Então você está sozinha já há 2 anos. Isso, deu 2 anos. 2 anos sozinha, agora. Sozinha não, agora nós vamos falar, né? Calma aí. Sozinha não, agora nós entramos na vida. Então aqui ela fala aqui, ó, hoje conto com projetos dos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Exato. É isso, Bruna? Exato mesmo. A gente faz bastante projeto à distância, né? Não tem nenhum problema. Isso foi uma coisa ótima que a pandemia nos ensinou. Sim. Que se um projeto é bem executado, bem detalhado, não tem problema nenhum. Claro que a gente sempre aconselha a contratar uma execução, né? Para sair exatamente que nem tá no projeto e foi aprovado. Então a gente consegue. Mas de certa forma isso possibilitou você expandir horizontes, né? Com certeza. A pandemia teve muito isso. Aconteceu muito isso também até com projetos de software, essas coisas assim. Que algumas empresas precisavam muito do local físico, né? E assim, isso dava uma restrição de quantos projetos poderia pegar. Exato. Né? E com as ferramentas que vieram com a pandemia e tudo, pôde expandir muito mais, assumiu novos projetos, né? As reuniões ficaram mais fáceis, sem tanto deslocamento. Exato. Tudo. Até, né? As meninas têm chance de trabalhar de home office ali do escritório. Isso, se tá muito bem explicadinho, tá tudo detalhado, não tem problema nenhum. Sim. E o nome delas? Então... Tem que falar desse nome. Tem, nome legal, né? Diferente, né? Então, a gente demorou muito pra decidir qual que era o nome, né? Eu não queria pôr sobrenome, nem a Isa, na época, queria pôr nome. A gente tentou entender o que era, pensamos em alguns outros. E aí, o pai dela até falou, delas é nosso em italiano. Sim, aí. Aí ele falou assim, não é de vocês? Ele falou brincando assim, a gente, é nosso. Sensacional. É nosso, então delas. É diferente. Daí hoje ela não tá mais com você, né? Não. E hoje tem uma equipe lá, não sei se está atualizado, Essa daqui tá desatualizada. Quem que tá lá com você hoje? São quantos arquitetas? Todas elas, mas... A Giovana, a Gi, a Bárbara, a Gabi, a Gabriela e a Duda. E a gente tá contratando estagiário, então, se tiver Você estagiário tá vendo... em expansão, então, né? Com certeza. E tem coisa que a gente terceiriza também, né? Que acaba sendo mais hábil, e a gente percebe que só tem mulheres. Não é de propósito. Esse é o negócio. Não é de propósito. Pode ser um estagiário? Pode sim. Mas é porque delas, né? Nesse caso aqui, Bruna, eu tava... No começo da nossa entrevista, o Nelson até brincou aqui, né? Mais de 140 projetos executados. É isso mesmo? É isso mesmo. Já deve estar com mais já, né? É isso mesmo, tá? A gente numera, né? Os clientes são por número lá no escritório. Tá? Tem mais um tantinho lá. O número 1 você pensa com carinho nele sempre? Penso. Mas... Na verdade, o número 1 eu não numerei. Ah, é? É o zerinho. O Marcel tá acertando algumas coisinhas, né? Mas como que foi essa evolução, né? Porque você falou que começou a abrir o escritório, ainda estava na expansão, né? E aí, claro, com o tempo, isso você acabou se desligando e ficando único exclusivamente com o teu escritório. Isso. Mas como que é isso, né? Passar
de certa forma, né, de ter trabalhado, né, como, no caso, colaborador em algumas empresas, e passar a liderar, a ter a própria, né, empresa. É diferente. Como é que foi essa transição para você? Porque não é fácil também, né? Não. Você fica por muito tempo construindo algumas coisas. Sempre me falaram que um escritório de arquitetura demoraria uns 5 a 6 anos. Eu sempre falava, meu Deus, vai demorar tudo isso. Passou rápido até, né? Mas é esse tempo, né? Cada cliente é uma colheita. Um plantio, isso, uma colheita. E ele... Eu sempre falo que o melhor tipo de cliente é cliente fiel, né? Sim. Eu tenho clientes que eu já tô no 10º projeto com eles. Então, sempre tem demanda. Então, é assim, né? É devagar. No começo foi... Tanto B2B como cliente final. Tem bastante empresa que vocês trabalham, né? E também para pessoa física. Pessoa física, exatamente. Hoje o escritório é 50% comercial, né? Para obras comerciais e 50% residencial e interiores, hoje, né? Então, é equilibrado, assim, meio a meio. Exato. Mas aquilo que eu te falei, né? Como é que foi essa evolução? A evolução foi... Eu estava na expansão, fiz o decorado. Logo depois do decorado, ainda não estava pegando obra no Maia, né? Porque não tinha inaugurado ainda e tal. Sim. Uma amiga me chamou para fazer o projeto, depois uma outra. Vocês conhecem, as Giovanas, a Jimmy Léo e a Gi Perinho, sou amiga delas desde a infância. Uma me chamou para fazer um projeto do apartamento, que ia casar, a outra também. Aí, a Jimmy Léo, vou mudar de salão. Vamos fazer o projeto do salão. Então, foi uma coisinha indo encaixando a outra. Foi que legal, devagar, né? Foi um processo devagar. Eu fico vendo aqui, tá falando em clientes, né? Que você tá falando, né? E aqui a gente vê hoje que você atende, né? Muitas empresas, né? Então, a franquia, você tem a Despropil, né? Isso. A Ótica Verbem. Exato. Daí tem as empresas do nosso amigo Renato Oliveira. Sim. Renatinho. Zé. Um abraço, Renato. A gente fez consultório dele, reformou agora, bonito, né? Foi legal. Foi projeto nosso. O Federici de Mincache, né? Advogados. Sim. A Celina. Exato. A Sociedade Rural de Maringá. Acho que você também tem um case agora, você estava falando da sociedade, né? Que foi que você fez recentemente Saindo daqui, eu vou lá ver a obra. É para ficar pronto agora, né? Que quinta começa a espoengar, tem que então, ficar só pronto. Lembrando o pessoal que nós estamos gravando hoje aqui. Exato. Hoje é dia 3 de maio. A Espoengar começa na quinta-feira, dia 5. Isso, né? Então, se você estiver assistindo agora, provavelmente isso já passou, mas ela está entregando uma obra. Duas obras, né? Revitalização de 2 pavilhões que vão virar museu. Que legal, né? Ali na antiga fazendinha. Show de bola. Daí você falou do camarim, né? Que é da Gi. Isso. A Arco-Íris. Arco-Íris de espetinhos. Espetinhos e o KFC, né? Que Sim. O Rafa. Você acredita que eu fiquei sabendo que o KFC do Rafa Grego, ele é a maior revenda do Brasil? Exato. Ganhou agora. Olha que loucura. Maringá, a gente precisa soltar isso aí, aprender. E o Zé Delivery, o Zé de Maringá? O Zé de Maringá, a gente... da família, né? Da família, a gente deu uma ajustada ali. É de Maringá o Zé Delivery? Não, o Zé é da Ambev. É da Ambev, o Zé Delivery. O Zé Delivery é da Ambev. É uma franquia da Ambev. Isso. Que aí a gente tem aqui em Maringá, né? A família da minha mãe. Que eu falei, cara, e aí sensacional, né? Você pede, já chega na hora, geladinho, é muito bom. Então eu deixei o Zé por último, porque eu já sabia, eu já utilizo bastante. Aí você vê... É que eu bebo só água. O nível das né? Você vê o nível das empresas que confiaram o trabalho no teu trabalho. Exato, então, e tem mais algumas ainda, né? São empresas, a gente sabe que são empresas exigentes. Exato. Né? Não só empresas, como pessoas exigentes. E a gente sabe que a satisfação de alguns deles amigos próximos nossos, né? Sim. Então a gente sabe a satisfação de entrega do teu trabalho. Então, parabéns por isso. Muito feliz. E cada um é um sonho, né? Bom, comercial é super bacana também de fazer. E você pode ousar mais, né? É um ambiente que você pode... Agora, o KFC, a gente acabou de entregar, né? Fez um túnel inteiro com faixas vermelhas, brancas e LED. Então, você pode dar uma ousada, né? Super bacana. É bem legal. Essa premiação, né? Muito
muito legal, né? Sim, eu tava feliz da vida. Que legal. Mas você vê, é um dedo seu, né? Querendo ou não, né? Tudo faz parte, tudo faz compõe, parte, né? tudo ajuda, tudo compõe né? Na verdade, o que foi feito foi a sede administrativa deles, né? É a primeira sede administrativa do KFC. Tá todo mundo vindo ver, conhecer o espaço. Então, é bem bacana. É da sede administrativa. Que legal. Fica num prédio? Onde tá? Não, fica na Nildo, com a Serra Azul, no balão ali onde que era uma barbearia. Bem ali. E é o centro de distribuição do KFC para a região? Alguma coisa não, é a sede administrativa e embaixo tem uma área de degustação e de treinamento para funcionários. Olha que legal. Então, daqui a pouco a fachada tá para finalizar, mas vai ter o balde, vai ficar bem bacana. É legal, Parabéns a vocês aí, show de bola. Obrigada. E lá na delas, eu tava vendo aqui também os serviços prestados, né? Então hoje, você que tá assistindo a gente aí, quer saber um pouquinho da delas, né? Agora chegou a hora do merchan, né? Então, tipo de serviço, vocês trabalham com projetos de interiores, uma que você se tornou mestre nisso daí. Isso. Projetos residenciais, corporativos, comerciais. Exato. E mais outras etapas, né? Você tem aqui, você falou sobre o processo para cada projeto, né? A captação, briefing, estudo. É que o projeto não é só as imagens, né? Ele é muito mais complexo do que isso, né? Você tem... Eu acho que eu até comentei com vocês hoje de manhã que a parte principal para mim é o briefing. Que é onde você escuta de verdade as necessidades do cliente. Se, por exemplo, tô fazendo um briefing aqui com você e você falar para mim que não gosta de preto, eu não vou colocar preto. Tá simples assim, o projeto é seu. Eu só tô executando, claro que eu vou fazer o meu melhor. Mas é o seu projeto. Não tenho que... No briefing você já vai saber, né? Exato, eu não tenho que forçar nada a ninguém. Eu tenho que realizar o que vocês querem. Claro que sempre da melhor forma possível. Eu não gosto daquela coisa que tem que, né? Tem que fazer isso. Você acha que, de certa forma, existe uma preocupação daquilo que você cria, né? Como arquiteta, porque é um projeto criativo muito legal. Conflitar com a execução? Muito. Você pensa, porque às vezes a pessoa pensa, né? O arquiteto às vezes pensa muito, mas às vezes para executar também é muito complicado, né? E isso, de certa forma, precisa de um pouco de experiência também para que isso seja executável, né? Claro. Não, é que no briefing, tudo volta ao briefing. Tudo volta ao briefing. É uma pergunta que eu tenho que fazer, né? O valor investido, quanto tempo que a pessoa quer gastar. Eu tenho que entender tudo. Então, se a pessoa quer falar para mim que vai fazer em um mês, eu tenho que fazer um projeto que seja feito em um mês. Executado em um mês. Eu não posso simplesmente... E o financeiro também, né? E o financeiro é super importante. Não vou... não vou gastar mais que X valor. Exato. Tem que ser viável, né? Exato. Tem que ser viável para a pessoa dentro daquilo que ela pode e também no tempo que ela precisa, né? E claro que se falar para mim que quero para amanhã, eu vou ser bem realista e falar, não dá. Não é uma coisa assim tão simples de ser feita, né? Mas eu acredito que a arquitetura é para todo mundo, Você né? faz, de certa forma, assim, meio que uma consultoria? Sim. Vamos dizer assim, o cara fala, eu quero colocar aqui uma estátua tal, não sei o que tal. Aí você falou, ó, sim, a gente desse faz. Jeito não vai sair dessa forma. Você já negou algum caso assim, me desculpe, mas já. Não dá para eu atender você nessas condições? Arquiteto, você tem que se dar muito bem com ele. Você tem que entender... Foi que a gente conversou. Você vai ficar... Se for construir uma casa, pode ser que você fique 2 anos com o arquiteto conversando toda semana. Você tem que se entender muito bem com eles. Tem que ter uma relação bacana. E teve alguns casos que já tive que quebrar contrato de não estar fluindo. Conflitou. Porque também o cliente estava pensando que eu ia entregar uma coisa e eu estava pensando... Não, no nosso contrato estava escrito outra coisa, entendeu? Então, isso conflita bastante também. É chato, né, de uma certa maneira, né? Porque você também tá lá querendo... É teu tempo, a pessoa ela pode mudar de uma hora para outra. Ele vai com um pensamento com você, de repente ele vê um outro apartamento de um amigo, fala, não quero mais tudo, muda tudo. Beleza, você vai mudar. Só que aí tudo é custo, né? Não é... Eu só tive um cliente, graças a Deus que aconteceu isso, mas tem um negócio hoje em dia que é maravilhoso, porém é horrível também, que chama internet. Tem tudo o tempo todo. Então, a pessoa entra no Pinterest,
eu adoro. Eu uso muito o Pinterest de referência, sabe? Mas se a pessoa tá um pouco com dúvida, ela muda o projeto de 5 minutos. Sim. Então, você já tá lá com o projeto detalhado, aprovado, comprando móveis, finalizado. Pra quem não sabe, pessoal, o Pinterest é um site, né? De imagens, né? E você pode ter algumas referências, enfim. É muito bacana. Tem bastante coisa legal lá mesmo. Mas só que é aquela coisa. Ao mesmo tempo que te dá uma referência, às vezes atrapalha bastante, né? Exato. Porque a pessoa vai mudando, umas cada semana. Mas sei como que é a internet, né? Tem isso aí que atrapalha um pouco. E na medicina também, né? O cara vai lá ver uma medicação, entra na internet, eu tô com esses sintomas. É o Dr. Google. Exato. Né? Exato. Mas tudo bem, é ótimo também. Eu adoro, no caso, uso muito, uso todo dia. Né? E você também tem que ficar bem atenta, né? Assim, a tendências, ao que está acontecendo lá fora. Porque nesse sentido a internet é muito legal. Até conversar com pessoas, né? Tem bastante feiras também, né? É que nessa pandemia ficou meio... Mas agora esse ano vai voltar. Voltou tudo, Você viaja bastante, muita feira, tudo. Consegue trazer isso? Final do mês agora eu vou pro Rio de Janeiro, que vai estar tendo Casa Cor. Mês que vem tem Casa Cor em São Paulo também. Casa Cor é referência ainda, né? No Brasil, né? No Brasil é melhor ainda. É melhor, né? É melhor. E é muito legal, né? É diferente, é gostoso. É legal, é gostoso. É gostoso. Cada ambiente que você sai, é um ambiente muda. Diferente, né? É uma atmosfera. Então, sim, tem muita referência. E tem que sempre fazer curso, né? Não adianta. É que eu gosto de perguntar essas coisas de futuro, né? Claro. E a gente gosta de trazer muito elemento de inovação. O que você acha que é o futuro da arquitetura? Porque, assim, a gente sabe que tem, algumas vezes, muita retomada, né? Na arquitetura, você vai buscar referência lá atrás, até em outros séculos, às vezes, né? Tem muito essa coisa da... O que você acha? Qual que é a tendência a partir de agora? É que, assim, no design sempre tem um ciclo, né? Se tem, por exemplo, a gente está passando por um processo de final de pandemia, guerra. Quando tem essa parte que é um caos na vida de todo mundo, eles resgatam épocas da vida nossa que já passou, que foi muito confortante. Sim. Então agora tá voltando todas as linhas arredondadas, tons terrosos, que remete muito aos anos 60, que foi muito próspero. Então isso é um jeito de tentar resgatar. Você vê, cara, legal, psicológico, né? Você vê como que são as coisas. Então é tudo muito interligado. Você sabe o que vai acontecer daqui 5 anos. A moda com a arquitetura, com tudo, né? Mas deve ter também muita coisa relacionada à amplitude, né? Sim. Porque as pessoas ficaram muito sufocadas, de certa forma, né? Porque tem que ficar fechado e tudo. Daí deve pedir, eu quero tudo aberto, eu quero... Ar livre, né? O pessoal quer ar mudou livre. No momento, né? A tendência o pé direito. Pé direito alto. Vocês devem ver isso bastante, né? Na parte imobiliária. Mas eu vejo que até a parte de jardim, o pessoal não estava mais tão... ligado a isso, não queria... Tem muitos clientes que chegavam e falavam assim, não quero nem jardim, uma árvorezinha tá boa. Hoje não, horta e parede com verde. Então quer trazer esse aconchego de volta. Deixa até lá quero fazer um chiqueirinho pro porquinho. Exato, mas é verdade. Então eles querem cada vez mais o natural, a iluminação natural, a ventilação. Por isso explodiu o mercado imobiliário na parte de... resort, chácaras. Então explodiu. Vamos aqui em Maringá, o Zauna, né? Sim, bastante. Então todo mundo, vou lá, porque a Mar é grande, lá eu tenho tudo. Tem uma área verde. Dentro da cidade. Exato. E lá tem bastante projetos bonitos. Lá tem muita coisa linda lá. Crescendo bastante. Ô, Bruna, falando da arquitetura, poxa vida, eu gosto muito, que eu falei pra você que eu queria, uma época eu queria fazer arquitetura. Sim. Você tem alguma dica pro pessoal que tá começando na arquitetura, que tá assistindo a gente? Você tem alguma dica para dar para essa pessoa? O que você pode... O que a pessoa... Alguma dica para a pessoa que quer fazer arquitetura ou até mesmo essa pessoa que está começando a querer ou sonhar com tão sonhado apartamento? Bom, para estudantes de arquitetura, eu acredito que começar a estagiar desde sempre, tá? Desde o começo é importante estagiar, a experiência profissional é outra coisa do que a faculdade, é outra vivência, né? Você acaba aprendendo mais. E para quem sempre quem sonha, né, com essa grande realização de um apartamento, de uma residência, entender que tudo tem seu momento, sua fase e que vale muito a pena.
que é um sonho realizado mesmo, é onde você vai ter sua família, vai ter grandes momentos, então é uma coisa que vale muito, muito a pena investir. Então essa seria minha... Investir num excelente profissional, no caso, Por né? favor. Com certeza. Estamos aqui, os três, no caso. E qual escritório de arquitetura você indicaria? O Delas. O delas. Delas. Mas é isso aí, né? mas Sim, não, mas não, é sensacional, cara. A Excelente. gente começa a falar, até eu li agora há pouco também o relógio, mas passou já a nossa 1 horinha, né? Verdade. Que loucura, né? E ela tá meio, no começo meio nervosa. Tá, sei que projeto legal. Gostou da nossa entrevista? Muito bacana, muito legal. É um projeto diferente, né, Bruno? Muito, e valoriza muito os profissionais aqui de Maringá e mostra cada vez mais quanto a cidade é maravilhosa e quantos profissionais bacanas tem aqui. Então, é uma valorização muito boa. Eu acho que a gente precisa valorizar e mostrar que Maringá tem esses profissionais de alto nível. Sim. Né? Que não precisa... precisa ao ir longe, contrário, né? que venham pessoas de fora procurar esses profissionais aqui. Exatamente. Né? Porque exatamente. A gente exportar, né, o serviço e não importar. Que é o que já está acontecendo. Olha onde que ela já tem. Que é isso? 4, 5, 6 estados já? Você tá louco. Igual ela tá falando, não precisa ir pra lá, né? Ela vende já... Então, Exato. mostrar isso e mostrar que as tuas referências, né? Aquilo tudo que você trabalha, assim, a gente sempre fica encantado, né, Marcelo, com os nossos convidados, e hoje não foi diferente. É muito gostoso, a gente fica... É muito prazeroso pra nós, né, Nelson? É igual o Nelson brincou, né, que, pô, Marcelo, você gostou do negócio, né? Mas é gostoso a gente ter esse prazer de saber da Bruna um pouquinho e saber que ela também gostou do nosso projeto, que tem essa liga, né? O mais importante é isso. Falei aqui antes, fora do ar, né, que a gente até brincou e tava conversando. O mais interessante é a gente ter essa união. É ser parceiros, né? É o Marcel falar um pouco da Bruna, a Bruna falar um pouco do Marcel, o Nelson fala da Bruna, a Bruna fala do Nelson. Eu acho que Maringá, no contexto em geral, é isso, né, Nelson? Querendo ajudar o outro, querendo proporcionar o melhor para os nossos clientes, né? Eu acho que a delas, acho que não foge desse conceito, né? Você, cada vez, você se cobrar mais. Com certeza. Eu acho que o principal nosso, né, Bruna, é a gente querer ser melhor do que a gente foi ontem. Sim. Se hoje, como o Marcel foi ontem, hoje o Marcel quer ser melhor. A Bruna, tenho certeza que você se cobra disso, com né? Certeza, eu acho que você fala, poxa vida, ontem eu poderia ter mudado aquele projeto, né? E depois de cada entrevista, a gente sai melhor. Pra gente é sempre uma dádiva. E a pergunta de sempre, Nelson, você quer perguntar lá? Por que Maringá é diferente? Por que Maringá é diferente? Por que você acha que Maringá encanta tantas pessoas e é considerada a melhor cidade do Brasil em se viver? Bom, Maringá me encantou, né? Sou nascida e criada aqui, família aqui. Tive a oportunidade de sair daqui e querer voltar para cá. Então, é uma cidade que está sempre em evolução. Ela está crescendo cada vez mais. E, ao mesmo tempo, ela tem ainda a sua doçura. Ela tem a sua característica de cidade que todo mundo se conhece, de andar no parque, de ir na praça. Então, ela tem todas as características de uma grande cidade e com o coração de uma pequena, vamos falar assim. Então, eu gosto muito daqui, sou apaixonada por aqui. Legal. Você queria deixar alguma frase? Você tinha colocado alguma frasinha também aquela vez com a gente aqui? Então. Se você quiser deixar alguma frase para alguém aí... Ou você tem, não sei se quer usar essa mesma, quer colocar outra. Um recado para alguém. Um recadinho para alguém, para tua família que está assistindo a gente. Bom, Fica aberto. Sou abençoada, né, de ter uma família maravilhosa, que também sempre me apoiou nos meus sonhos, né? Deixou eu e minha irmã muito livre para sonhar e ser o que a gente quisesse ser também. Então, mas a minha frase que eu queria deixar é que a gente cria sonhos, né? Que a vida acontece, às vezes não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente quer, mas tanto na arquitetura quanto na vida, é tudo um sonho que a gente pode realizar. É isso aí. Coisa linda. Show Maravilha. de bola. É isso aí. Gostou, Bruna? Adorei. Nossa, muito bacana. Estou muito Ficou feliz. Nervosa? Muito, mas depois deu certo. Rapidinho a gente já brinca. Não, a gente brinca bastante. Peço desculpas qualquer brincadeira. Nós somos assim meio extrovertidos, mas o podcast é isso daí, né? Exatamente. É uma forma de extrovertir, conversar e saber um pouco do calibre, do potencial do profissional que está aqui na nossa frente, né, Nelson? Exatamente. É uma aula, né? Sempre uma aula. E obrigado pela dedicação que a gente vê em você.
né, para esse propósito e por ter dedicado esse tempo com a gente aqui e pela aula que foi conversar com você. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui. Só desejo mais sucesso aqui para vocês, para esse projeto, que seja cada vez mais maravilhoso. Obrigado. E logo nós vamos fazer um negócio diferente, hein? Aguardem. Aguardem. Vai ter um negócio Fala diferente. tuas redes sociais aí pro pessoal. É verdade. Ó, é Delas Arquitetura com 2 L's, tá? Vamos seguir lá, que eu sempre posto bastante projetos e um pouco do dia a dia também da arquitetura. Tá bom? Então, daqui a um tempo a gente vai fazer um negócio diferente, quem sabe aí com imagens, mostrando os projetos. Né? Tem bastante coisa legal vamos aí. Inovar um pouquinho. Pra gente fazer ainda, tá? Obrigado. Eu que agradeço. E tamo aí, parceiro. Bruna, muito obrigado. De coração mesmo, você ter vindo aqui. A gente sabe a dificuldade, o tempinho, o nosso tempo custa dinheiro. E obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. E que Deus continue te abençoando e que você continue excelente profissional e nunca pare de estudar e mostrar para o seu cliente o potencial que você tem. Parabéns. Obrigada. Isso aí? É isso aí. Vamos brindar, fazer o nosso brinde final. É isso aí. Delas Arquitetura, pessoal. Hoje foi elas. Hoje com Delas Arquiteturas. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Até. Tchau, tchau.